Eu estou aqui com o Eduardo Colamego. Direto para o nosso canal do Empresários em Cena. E hoje, para a gente findar aqui a Semana do Bem, ele veio falar sobre liderança, sobre autoliderança. Ele tem algumas dicas aí para passar para a gente, não é isso, Edu? É isso. Muito obrigado, uma grande alegria estar com vocês aqui. Muito bom. Nos pontos eu trabalho muito com liderança, desenvolvimento de pessoas e negócios. Eu fiz um longo estudo sobre liderança. Eu peguei desde Jesus Cristo, Gandhi, Madre Teresa, os corporativos, Jack Welch, Rancharan de hoje, Jim Collins, desde também de Warren Bennis, que foi o primeiro estudioso sobre liderança. E eu queria verificar quais eram os pontos que eram convergentes, ou seja, que todos falavam de uma maneira ou de outra, mas que era muito presente na fala de todos, e trazer isso. E nesse estudo eu pude ver que 3 pilares são fundamentais, não só para a liderança numa empresa corporativa, mas para a autoliderança, para o desenvolvimento pessoal e profissional e para uma conduta de vida. Então, o primeiro, propósito. Então, a pessoa precisa ter um propósito como pessoa e, de repente, convergir isso numa liderança, se estiver num cargo de liderança. Mas eu sempre falo que a liderança ela não depende de posição, ela depende de posicionamento. Então, a liderança não é uma questão de cargo. Que a gente é influenciado por pessoas que não têm cargos, vamos colocar assim, mas que nos influenciam pelo propósito que possuem. Ou seja, tem um propósito tão bonito, o propósito é aquilo que você coloca à sua frente, ou seja, está no horizonte, é alcançável, é atingível. Então a gente é inspirado por pessoas que têm um propósito bonito e elas conseguem, tanto como líder corporativo ou na vida, conseguem ajudar a gente a enxergar os nossos propósitos e caminhar. E o outro ponto é relacionamento. Então nós somos pessoas e as pessoas tendemos aos relacionamentos realmente. Tem estudos que falam da importância de relacionamento com uma vida feliz, enfim. E as relações que eu falo, eu falei com algumas empresas e falo, e algumas vezes eu encontro algumas fraturas, porque alguns líderes falam assim, eu prefiro não ser próximo da equipe para manter um respeito. Isso é balela. Por quê? Porque o relacionamento, eu falo que precisa haver uma distinção. Há uma diferença entre ser íntimo e ser próximo. Intimidade é uma coisa que a gente reserva para alguns momentos, mas num ambiente de trabalho, falando especificamente disso, a intimidade você precisa tomar um cuidado, obviamente, mas você tem o dever de ser próximo. Por quê? Porque quando você é próximo, você tem um relacionamento próximo com a sua equipe, as pessoas conseguem enxergar toda a sua integridade, toda a sua potencialidade, tudo aquilo que você fala e faz, lembrando que a gente ouve, vê e sente, né? E além disso a gente consegue conhecer as pessoas que de repente a gente lidera, então a gente consegue pegar essas pessoas e entender que ela de repente desempenha melhor fazendo determinada função, que é a história da pessoa certa no lugar certo. Se a gente não tem essa proximidade, essa relação, a gente não consegue enxergar a pessoa como ser e não consegue alocar ela para que o ambiente fique produtivo para todos, para ela e para a organização, que ela se sinta realmente útil, né, servindo. E, por último, que é a integridade. A gente não segue pessoas que não têm integridade. Então, eu posso falar sobre propósito, a gente vê às vezes pessoas que têm um bom relacionamento, no sentido de fazer palhaçada ou brincar, ser uma pessoa mais, como eu brinco, fanfarrão, mas a conduta muitas vezes é desrespeitosa com as pessoas. Então me fala, Eduardo, mas às vezes a gente precisa ser duro. Você pode ser duro sem ser desrespeitoso. Você pode ser enérgico sem humilhar as pessoas. No momento de crise que a gente vive, a gente teve um aumento drástico dos casos de assédio moral. Mas por quê? Porque, infelizmente, ainda são poucas as empresas que trabalham a liderança, que formam líderes realmente preparados para assumir um momento desse de cobrança e saber cobrar da maneira certa. Então, é aquela coisa, chefe ou líder, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a questão do chefe, do líder, ficou muito... A gente tem livros mais antigos que falavam de chefe, que era aquela coisa tipo de tropa de elite, essa coisa assim. E depois do monge executivo veio a coisa do servidor. E aí confundiu um pouco, alguns se viram servidores demais, outros rígidos demais. E precisa encontrar esse equilíbrio, porque tem momentos para ser servidor no sentido de acolher, e um momento às vezes de ser rígido e falar, olha, eu já te acompanhei, eu já procuro te ajudar, tem os feedbacks, tem tudo que você precisa, mas eu preciso de você agora, que a coisa seja
dessa forma. E às vezes você vai ter que ser um pouco mais rígido, mas nunca desrespeitoso. Então, integridade a gente vê na conduta do líder. A gente vê no dia a dia se o que ele fala realmente se cumpre. Porque a gente tem esse problema também, né? Muita promessa, e a gente sabe isso que é uma coisa, infelizmente, até quase epidêmica que a gente tem. Muita promessa e pouca realmente conduta íntegra no sentido de cumprir aquilo que é dito. Então, propósito, integridade, relacionamento são pilares aí que a gente não erra, tanto nas relações no dia a dia da vida quanto numa relação de líder corporativo. E é aqui um prazer ter conversado com o Eduardo, e você aí que é empresário, empreendedor, profissional liberal, aproveita, compartilha, curte e segue aí no nosso canal do YouTube.